Graça e paz, meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Bom, queria agradecer, em primeiro lugar, ao convite da UMP Marechal Hermes. Tenho conquistado, ganhado grandes irmãos em Cristo aqui. Vocês são bênção na minha vida e espero que, em nome de Jesus, a gente continue caminhando, Às vezes aqui, às vezes lá. Queria agradecer também ao pastor Eli, ao conselho da igreja, pela oportunidade e confiança. E, bom, a última vez, o pastor Eli estava até brincando comigo, eu estive aqui nessa igreja faz cerca de um mês, foi para dar um anúncio em nome da Federação Bento Ribeiro de Mocidade, e queria até agradecer, porque essa igreja se fez presente, participou lá do congresso de liderança familiar que aconteceu no último, sem ser ontem, o último sábado, lá na igreja presbiteriana de Bento Ribeiro, e eu tenho certeza que fomos edificados, saímos lá cheios, Ainda bem que eles estão confirmando. Louvado seja Deus. Irmãos, eu queria pedir agora que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 14, e como é costume, nas nossas igrejas reformadas, vou pedir para que você se coloque de pé, e nós vamos ler juntos. Eu vou ler os versículos ímpares, e os irmãos respondem com os versículos pares. Assim diz o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Versículo 9. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para quem era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos juntos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do gênito do Pai. Irmão, pode se assentar. Eu vou orar só mais uma vez. Curve sua fronte. Pai, Senhor, estamos diante da Tua palavra, Deus. Senhor, todos nós nesse lugar dependemos do Senhor. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração e traz-nos, Senhor, a certeza de que o Senhor está nesse lugar, ministrando a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto que acabamos de ler, obrigado, irmão, faz parte de um propósito especial na vida da igreja. Nos versículos e capítulos que compõem esse Evangelho de João, nós vamos ver que esse propósito específico na vida da igreja, ele pode ser resumido lá na frente, já praticamente no final do Evangelho, lá no capítulo 20, versículo 31, João diz assim, com respeito ao objetivo da carta: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo do Evangelho de João. Nos 3 primeiros evangelhos,
Mateus, Marcos e Lucas. A gente chama eles inclusive de sinóticos, né? Porque são muito parecidos entre si, na forma como são construídos, em sua abordagem, embora seja com alguns propósitos e alguns, alguns endereços diferentes, ênfases distintas. Se nesses evangelhos nós encontramos uma narrativa, uma construção fiel da trajetória de Jesus, no Evangelho de João nós vemos o mais profundo sentimento, um sentimento verdadeiro por Cristo Jesus e o sentimento de Cristo pelos que creem no seu nome. É importante dizer que esse foi o último evangelho a ser escrito, né? Os estudiosos datam de aproximadamente 96, 98 depois de Cristo, né? E o que isso é importante? Para a gente entender que nessa época, provavelmente João estava pastoreando a igreja de Éfeso. Éfeso era a terceira maior cidade do mundo, a capital da Ásia Menor. Era menor apenas do que Roma, maior cidade do mundo, e Alexandria, no Egito. E se estamos falando de 98, sabendo, né? Claro que alguns discordam da data, se é 33, se é 31, se é 35, se varia, mas a gente está lidando mais ou menos com aproximadamente 50, 60 anos da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E aqui a gente entende que se estamos a 60 anos da morte de Cristo Jesus, essa já não é a primeira geração de cristãos. Já estamos falando talvez de uma segunda ou até uma terceira geração. São aqueles irmãos que provavelmente não viram Jesus pessoalmente, que não viram os sinais, que não tiveram oportunidade como os apóstolos tiveram. Na verdade, a grande maioria dos apóstolos já estavam mortos, né, por meio do martírio, e João, a gente entende pela tradição que na verdade não foi morto, né, esteve prisioneiro na ilha de Patmos, onde descreve a carta de Apocalipse, o livro do Apocalipse. E, bom, todo esse contexto é para que a gente entenda que João é então movido pelo Espírito Santo a escrever essa carta a esses irmãos que não tiveram esse primeiro contato com Jesus, ou para aqueles que são filhos daqueles que tiveram contato com Jesus, ou conheceram aqueles que estiveram próximos, mas que em tempos de crise, de perseguição à igreja, e a igreja tinha passado por pelo menos 2 grandes tempos de perseguição, a gente vê João escrevendo de uma forma diferente dos outros evangelhos. Enquanto Mateus apresenta as credenciais de um Cristo Rei, João apresenta a humildade e paixão de um Cristo satisfeito em cumprir a vontade do Pai que o enviou. Enquanto Marcos descreve o Cristo servo, João descreve o Cristo Senhor e servo amigo, que nos dá a conhecer as obras de Deus, o Pai. E se temos em Lucas os detalhes de Cristo como um homem perfeito, João descreve a realidade de um Cristo no Getsêmani, que sentia profundamente o que havia de vir, mas que por infinito amor pelos seus filhos, vai até o fim. E João, pensando nessa falta, talvez, de detalhes ou da experiência pessoal com Jesus nesses irmãos, ele escreve esse evangelho de uma forma singular. Ele vai descrever 7 milagres que apontam para Jesus como sendo o verdadeiro Deus. Primeiro milagre, o milagre na festa de casamento, nas bodas, né? De Caná, como a gente conhece. A cura do filho de um oficial do rei, a cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação de pães e peixes, Jesus caminha sobre o mar, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. São esses 7 milagres. Mas não somente isso, João vai dar as mais claras declarações acerca de quem Jesus disse que ele era. Para os que ainda relutavam na dúvida de quem Cristo era, Cristo profeta, Cristo salvador, Cristo único mediador, ele descreve 7 vezes em que Cristo cita, eu sou. Ele diz, irmão Gil, se puder, pode até botar aquele primeiro lá, por favor.
Ele diz: eu sou o pão da vida. Depois ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Mas por que 7 descrições diferentes, irmãos? 7 a gente sabe que é o número da perfeição, né? Então, João se utiliza dessa linguagem numérica que Deus usa para expressar detalhes e símbolos, para dizer que Jesus Cristo é perfeito, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Filho de Deus, igual a Deus, coeterno com o Pai. Primeiro, se Jesus é o pão da vida, Cristo é o meu sustento e a provisão do crente. Segundo, se Jesus é a luz do mundo, Ele é a luz que me tira da escuridão e que me transportou para o reino do Filho do seu amor. Terceiro, se Jesus é a porta das ovelhas, Ele é quem garantirá a minha entrada no reino de Deus. Quarto, se Jesus é o bom pastor, Ele é quem dá a vida pelas suas ovelhas, e eu tenho mais uma vez a certeza de que pertenço ao rebanho, ao aprisco do Senhor. Quinto, se Jesus é a ressurreição e a vida, e a minha esperança não está nesse mundo, mas na volta daquele que primeiro me amou. Sexto, se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a verdade absoluta que alimenta a minha mente, a vida que satisfaz a minha alma e o único caminho seguro para a minha salvação. E sétimo, se Jesus é a videira verdadeira, meus irmãos, eu tenho raízes e estou firme de que nem a morte, nem a vida, nem a fome, ou nudez, nem perigo, ou espada, nem as coisas do presente ou do porvir, nem os poderes ou qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ao texto, irmãos. Versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, um comentarista bíblico, William Barclay, escocês, um grande homem de Deus, ele diz o seguinte: para o judeu, o verbo, uma palavra, era muito mais do que um mero som. Era algo que tinha existência ativa e independente e que de fato movia e fazia as coisas. E ele cita um outro homem, professor John Patterson, que diz o seguinte: para o hebreu a palavra falada era algo muito vivo. Era uma unidade de energia carregada de poder. A palavra voa como uma bala ao seu destino. Ao declarar Jesus como o Verbo de Deus, como o Logos, falamos não de uma palavra jogada ao vento, mas daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como diz Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele é a plena e última revelação de Deus, irmãos. Por isso ele é a palavra de Deus. Quando Deus na eternidade decide criar todas as coisas, Ele não movimenta braços ou mãos, até porque sabemos que Deus é Espírito. Mas Ele diz poderosamente: haja luz, e houve luz. Quando Ele se revela aos pais pelos profetas, o registro é: disse Deus, assim diz o Senhor, para que em Cristo o Verbo revelado declare: em verdade vos digo. Note ainda que o verbo empregado era, antes da criação, o verbo já existia. Ele é coeterno com Deus. E não somente era, mas o verbo estava com Deus. E o que significa isso, irmãos? Significa que antes de todas as coisas, ele tinha um mais puro e íntimo relacionamento com o Pai. Não há inimizade entre Cristo, o Filho, e Deus o Pai e Deus Espírito Santo. Cristo Jesus é não só coeterno com Deus, mas coigual com o Pai e consubstancial, da mesma substância de Deus. Ele é o próprio Deus, irmãos. O Verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, diz o versículo 2. Irmãos, qual outra passagem da Bíblia vocês lembram de uma frase, uma sentença começando no princípio? Que versículo é esse? Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, Jesus não foi criado no início. É por isso que João se refere dessa forma.
ele faz questão de dizer: antes de todas as coisas, Jesus Cristo já estava crucificado. O Cordeiro de Deus já estava pronto para ser entregue como sacrifício por cada um de nós. Jesus não era plano B, ele era plano A. E tudo isso faz parte de um lindo decreto de Deus. Decreto firmado em sua soberania, firmado em seu poder, mas firmado inabalavelmente no seu amor. Versículo 3: todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é o verbo ativo, dinâmico, agente da criação, o Deus que se relaciona. Falar de Jesus Cristo deveria ser, assim como acredito que é na vida dessa igreja, aquilo que há de mais precioso para nós. O nome de Jesus, tem uma canção, antiga do Ademar de Campos, que diz: é o nome mais doce, o nome mais lindo, o nome mais puro, bendito, sublime, o nome mais santo e o nome mais poderoso. É Ele que tira o nosso fôlego pela manhã, é Ele que nos faz dormir sabendo que temos o amanhã garantido. Irmãos, falar de Jesus é aquilo que deve ocupar a mente da igreja, em todo o tempo. Seja no Antigo Testamento, tanto no Pentateuco, como nos livros históricos, nos livros poéticos. Meus irmãos, seja no Novo Testamento, nas cartas pastorais, em todos os lugares, Cristo Jesus é o centro da vida da sua igreja. Cristo Jesus é o centro da sua história, meu irmão. É isso que você precisa entender essa noite. É isso que João quer que você saiba. Porque se Jesus Cristo é o centro da sua vida, então você tem esperança de vida garantida no nome de Cristo Jesus. Diante de Cristo Jesus e da majestade do seu poder, todo conhecimento, toda ciência, toda sabedoria, tudo que existe se dobra, irmãos. Tudo se rende diante do Senhor. A matéria não era eterna, o universo não veio de uma explosão e a vida não é fruto do acaso. Deus é o Criador de todo o universo. Os cientistas afirmam que hoje o universo apresenta uma extensão maior do que 90 milhões de anos-luz. Um ano-luz é aproximadamente 300 mil quilômetros viajados por segundo. Você teria que viajar a essa velocidade por segundo por 90 milhões de anos, pelo menos, para chegar perto da extensão do universo que o nosso Deus criou. E ainda mais, eles afirmam que existe cerca de 100 bilhões de galáxias espalhadas, onde nós nos encontramos numa pequena galáxia chamada Via Láctea, que abriga a Terra e o nosso Sol, por exemplo. E estudos afirmam inclusive que o Sol é 109 vezes maior do que a Terra. E a energia que emana do Sol é de aproximadamente 100 mil milhões de bombas atômicas sendo disparadas por segundo. Essa energia do Sol. Mas não somente isso, irmãos. Existe hoje, até 2016 pelo menos, a maior estrela já encontrado, o maior astro já descoberto, é uma estrela chamada Canis Majoris, que faz parte da constelação de Cão Maior. Essa estrela, irmão, esse astro tem 2.100 vezes o tamanho, não da Terra, mas do Sol, que é 109 vezes maior do que a Terra. Lembrando que a energia que o Sol emana, o seu combustível, é de 100 mil milhões de bombas atômicas por segundo. Irmãos, não obstante a isso, Cristo não é só Senhor sobre as coisas gigantes que os nossos olhos podem ver, ou daqueles tão distantes que os nossos olhos não podem enxergar, mas Ele é também Senhor das coisas mais complexas que existem num nível microscópico. Uma folha como essa, me deu trabalho, para conseguir, obrigado, Lucas. Uma folha como essa, irmãos, é tão complexa como a cidade do Rio de Janeiro que nós vivemos. Uma árvore é tão complexa como o nosso país. E se a gente for estudar a vida humana, nós percebemos que existem estudando toda a vida no planeta Terra, estudos dizem que há cerca também de 100 bilhões de seres vivos na face da Terra. O corpo humano, por exemplo, em suas veias e artérias, apresenta uma circulação de mais de 200 milhões de hemácias. E não só isso, mas no seu corpo tem
mais de 60 trilhões de células, todas operando, formadas por mais de 7 octilhões, eu fui fundo, né? São 20 zeros depois de um 7, de átomos que formam o seu corpo. Isso é o que se estima, né? Pela ciência. Mas, irmãos, como eu falei, né? Hebreus 1:3, ele sustenta todas as coisas, desde as maiores, desde canis majores, até a mais ínfima célula do meu corpo, até o fio de cabelo das nossas cabeças. Cristo Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você vê essa folha, né? Essa folha que eu usei, vê com que facilidade eu consigo usá-la. Você consegue imaginar que eu não gasto muita energia para fazer isso, correto? Irmãos, Cristo Jesus gasta incomparavelmente menos energia para sustentar céus e terra pelo poder da sua palavra. Essa é a glória e a majestade do teu Cristo. Vamos seguir, versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo é o autor de toda a vida. Toda a vida procede de Deus e tudo que existe e tem fôlego pertence ao Criador. Ele é o único que tem a vida em si mesmo, ele é autoexistente, irmãos. Deus é autoexistente. Todos os outros, todos os demais, têm vida derivada a partir de Deus. Diferente de você e eu, ele não recebeu a dádiva da vida. Cristo é o doador de toda a vida. Falamos, aliás, que o propósito de João é que você saiba que Jesus Cristo é Deus. E que para isso ele apresenta 7 milagres, né? E posteriormente 7 declarações acerca de quem ele é. E ele declara isso a respeito de si mesmo, comparando-se ao Pai. E note que não há problema nenhum nos líderes, né, judeus antigos, porque eles não temiam o simples fato de Jesus ser chamado, eu sou filho de Deus. Não era isso que eles temiam, porque eles chamavam filhos de Deus pela promessa de serem filhos de Abraão. Qual era o problema de ser filho de Deus? O problema de ser filho de Deus está lá em João 5, se não me falha a memória, mas é que eles reclamavam que Jesus alegava não só ser Senhor do sábado, como julgava ser igual ao Pai quando se declarava filho de Deus. Esse era o grande problema para os judeus. Eles não entendiam como um homem podia declarar ser filho de Deus. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas Jesus diz, em semelhança a Deus Pai, né, ser Deus. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Perceba que entre todos esses nomes, todas essas declarações de Jesus, ele só compartilha uma. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E ele diz: vós sois a luz do mundo. Jesus não falava: vós sois o bom pastor, vocês são a porta das ovelhas. Mas ele diz: vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, vou usar até essa ilustração do reverendo Hernandes. Ele pergunta o seguinte: o sol brilha? Sim. A lua brilha? Sim. O sol tem luz própria? Sim. A lua tem? Não. Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele é o sol da justiça, e a nossa luz é refletir a luz da fonte de toda a luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. E aqui chegamos na primeira verdade que eu quero que você separe no seu coração de forma especial essa noite. A primeira verdade bíblica que precisamos nos firmar esta noite é que aquele que tem a vida reconhece Cristo Jesus como a fonte de toda a vida.
E ele prossegue e declara: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ao contrário do que dizem aí, João não estava preocupado em rivalizar luz e trevas, bem e mal, mas ele garante: a luz já triunfou sobre toda a treva. A despeito de muitas pregações que rivalizam o poder de Jesus Cristo com o poder de Satanás, João garante, irmãos, Satanás já está derrotado. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o Deus de Israel, o teu Deus, é um Deus todo-poderoso, perfeito, imutável, eterno. Satanás não é páreo para Jesus. Jesus não conhece rival. Não existe rivalidade entre Jesus Cristo e qualquer outro, porque Jesus Cristo, meus irmãos, Ele sim tem o nome acima de todo nome. Ele é melhor e superior a todo e qualquer nome. Ele é o único nome, irmãos, nos céus e na terra, pelo qual é dado em que nós tenhamos a salvação, pelo qual importa que sejamos salvos, irmãos. Ele esmagou a cabeça da serpente para que tenhamos vida no seu nome. Como diz William Barclay, já citei antes, aquele pregador escocês, a vinda de Cristo dissipou as sombras da dúvida, pois em Cristo já não vemos a Deus por vislumbre, mas Cristo é a fonte, o centro e o fim de tudo o que Deus quer dizer. Ele é a plena revelação do Pai. A sua vinda dissipou as sombras do desespero, pois pela fé no Filho de Deus já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e sua vinda dissipou as trevas da morte, pois em Cristo não caminhamos para o acaso ou para a morte, mas para uma herança incorruptível, imarcessível, não pode ser manchada, irmãos, reservada no céu para os que são guardados pelo seu poder. Esse é Cristo. E ele prossegue dizendo que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Esse foi o versículo que eu pulei na leitura, Eu vi que alguns irmãos deram um risinho na hora, eu não comentei, guardei para agora. Estou brincando. Irmãos, João Batista era um homem notável, e desde o seu nascimento, anunciado pelo anjo Gabriel, a sua mãe já sabia que ele seria um homem grande. E Jesus afirma que ele é o maior entre os nascidos de mulher. Mas ao contrário do que a gente espera de um grande e de um homem notável, João não possuía vestes festivas, mas vestia-se da pele de camelos. Ele não tinha para si cadeira em banquetes, mas alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Não tomou para si orlas ou coroas, ou mantos, mas vestia um cinto de couro. João não foi feito grande pelos homens, irmãos. Ele foi feito grande por Deus, para que testemunhasse a respeito daquele que haveria de vir. João serviu e seguiu o seu propósito, pregando e batizando para o arrependimento, e diante do seu ministério ele se tornou expressivo, notável. Eram grandes multidões que seguiam a João, que iam até o Rio Jordão para serem batizados, para ouvirem a mensagem de Deus para o arrependimento. No entanto, irmãos, ele confessou, diante de uma situação muito espetacular, uma coisa impressionante. Ele podia ter sido tentado a tomar essa glória de homem se convertendo diante da sua pregação e pensar: eu sou o Messias, olha isso, tem uma multidão ao meu redor querendo me ouvir, tem uma multidão querendo ser batizada no meu nome. O batismo de João, muitos falavam. Então alguns sacerdotes e levitas foram e lhe perguntaram por algumas vezes: quem és tu? Contudo, ele confessou: eu não sou o Cristo. És tu Elias então? Não, não sou Elias. És tu o profeta? Não. Até que disseram: declara-nos quem és. E embora grande diante dos homens, João não usurpou a glória de Deus para si. Ele não usurpou a glória do Cordeiro, mas refletiu a luz do mundo que havia no Cordeiro de Deus, ao dizer: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai, preparai o caminho do Senhor.
João não ousou se comparar ao Messias, mas se dobrou à glória do Messias. Ele não usurpou a luz, mas se posicionou, ou melhor, posicionou o luzeiro no lugar mais alto de sua vida. Ele disse: eu não sou a luz, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Esse é o testemunho de João Batista, irmãos, e essa é a segunda lição que podemos tomar desse texto essa noite. Aquele que tem a vida, aquele que tem Cristo Jesus, aquele que tem a vida, é testemunha e testifica a respeito da verdadeira luz. Com um coração humilde, com um coração compassivo pelas almas e apaixonadamente sedento por Cristo. Esse era o coração de João Batista, e esse é um coração que nós, como cristãos, precisamos cultivar de hoje em diante. Versículos 10 e 11, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus se esvaziou, irmãos, e despido de glória e majestade foi esmagado sem dizer uma só palavra, como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Poderia algo ou alguém tomar de assalto a vida daquele que é o autor da vida, irmãos? Jamais. Por isso, ele não sucumbiu diante das trevas, mas ao terceiro dia, Cristo Jesus ressuscitou, meus irmãos, e se assentou nas regiões celestiais, como diz Efésios 2, para que você e eu tenhamos à destra de Deus um representante 100% divino, mas 100% homem, para que você e eu tenhamos certeza da eternidade com Deus. No entanto, o Cordeiro de Deus foi rejeitado, irmãos. O mundo não o conheceu. E aqui é preciso entender que nem todos são filhos de Deus. E se você ainda hoje não é um filho de Deus, ou não entende Jesus Cristo como seu Senhor, irmãos, eu apresento 3 possibilidades de um pensador cristão muito conhecido, já faleceu, do século passado. Ele era C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, um filme famoso, a gente assiste às vezes em igreja, tem livros. Ele diz o seguinte, irmãos, a respeito de Jesus: só há 3 coisas que podemos afirmar, ou melhor, que podemos pensar em afirmar. Ou ele era um lunático, ou ele era um mentiroso, ou então ele era quem dizia ser o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, irmãos, de verdade, não apresenta as credenciais de um lunático. E João faz questão de provar cada um daqueles 7 milagres, para que você e eu tenhamos certeza de que um lunático não consegue operar milagres poderosamente e sobrenaturalmente como Jesus operou. Mas ainda, Jesus não era mentiroso, irmãos. E na verdade isso é até um consenso, mesmo daqueles que não creem, nenhum deles afirmaria: Jesus era um mentiroso. Jesus se compadecia e era amigo da verdade. Ele era a própria verdade, irmãos. Nem todos reconheceram o Filho de Deus que vestiu pele humana e viveu em humildade. Mas diante dos fatos, irmãos, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles queriam um rei de glória terrena e não de glória eterna. Mas você se julga capaz nessa noite de dizer para o seu próprio conhecimento: eu sou capaz de obter a minha salvação por mim mesmo? Todos nós, irmãos, todos nós não passamos pelo crivo da lei do Senhor. Mesmo nos 10 mandamentos, se você acha que não matou alguém, se você acha que não roubou, se você acha que não adulterou alguém, nem no seu pensamento, e olha que Jesus coloca o sarrafo lá em cima para que ninguém consiga realmente alcançar, dizendo que mesmo em pensamento, se já desejamos, se já cobiçamos a mulher do próximo, já estamos em adultério. Tem um mandamento muito especial que diz: não cobiçarás nem a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem o que o teu próximo possui, resumindo de uma forma mais rápida. Quem consegue sondar a alma senão o Senhor?
Quem conheceu a mente do Senhor também, irmãos? Ninguém. O propósito da salvação é um mistério, mas é um mistério revelado em Cristo Jesus. Cristo almeja a salvação de todo aquele que crê, dos seus filhos, daqueles que são eleitos antes da fundação do mundo. Irmãos, e tanto querer como efetuar, uma vez que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, destituídos da glória de Deus, todos nós dependemos da graça de Deus. E João afirma, versículo 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Você concorda com isso? Talvez por um lado eles estejam certos. Será que eu falei heresia? Não, irmãos, fiquem calmos. Todos os caminhos de uma certa forma levam a Deus. No entanto, Cristo Jesus me garante: só há um caminho para a salvação. Todos os demais estarão diante do trono de Deus para ser julgados por aquele que vai vir para julgar vivos e mortos no último dia. Todos estarão na frente de Deus, irmãos. Eu espero que você e eu estejamos lá diante do Senhor, e o Senhor reconheça a nós e nos chame para si e fale: Pai, esse é meu, esse vai herdar no meu nome o reino de Deus. Irmãos, em Cristo Jesus não há acepção de pessoas. Cristo Jesus não escolhe seus filhos diante de riqueza ou pobreza. Ele não escolhe diante de raciação, se é branco, se é negro, se é amarelo. Cristo Jesus não tem seus filhos por um irmão que pode ser gordo ou magro, ou por coisas tão ínfimas em que os seres humanos insistem em trazer separação. Ele garante, irmãos, que todos nós, sem exceção, dependemos da graça de Deus. Esse é o pé de igualdade que em Cristo nos coloca. Todos nós dependemos da glória do Cristo, do Cordeiro vivo de Deus. E não é porque você é religioso ou frequenta o MP, a SAF, embora sejam programações especiais, ótimas. Ontem eu queria muito estar aqui, não pude estar, estava estudando, foi uma semana terrível de prova, semana que vem mais ainda, mas vamos sobreviver com a graça do Senhor, né? Mas soube da bênção que foi o trabalho, né, a programação ontem da UMP. Mas, irmãos, não é fazer parte da UMP que garante a nossa salvação. Não é pertencer à igreja presbiteriana que garante a salvação. É pertencer a Cristo Jesus, ao corpo de Cristo, ao corpo invisível de Cristo. É confessar o nome de Jesus como seu Senhor. Isso é a garantia da salvação. Cristo Jesus é o penhor da nossa salvação. Isso para que se cumpra, né, as Escrituras. E temos uma comprovação em Romanos 9,16: pois assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. As nossas obras, irmãos, por mais boas que sejam, não passam de trapos de imundícias diante do Senhor. É isso que está escrito em Isaías. Todos nós dependemos da obra de um só ser, Jesus Cristo. É pelos méritos de Cristo que você e eu nos tornamos filhos de Deus. Somente isso, irmãos. E isso já é mais do que o suficiente para nós. Spurgeon dizia que quando Deus chama os pecadores a vir a Ele, eles virão, irmãos. Você e eu, quando no pecado, viemos, irmãos. Alguns de uma forma extremamente surpreendente. Outros afirmam que diante de uma vida na casa de Deus, experimentaram desde o início o deleite de conhecer a Cristo e obter a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, de qualquer forma, o milagre existiu. Porque não existe filho de crente. Filho de crente não é crentinho. Porque ele diz no versículo 13 que não pertence aos que nasceram do sangue, mas da vontade
da carne. Não, mas nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, Spurgeon dizia que eles virão, e nada no céu, nem na terra, nem no inferno pode impedir que venham ao Salvador quando o seu Senhor os chama pelo seu nome. Cristo Jesus chamou a você e a mim nessa noite. E embora talvez você tenha entrado aqui sem saber quem é esse Jesus, essa noite queremos que você tenha certeza de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Nós já estamos caminhando para o final, só faltam mais 2 versículos, irmãos. Como eu falei, versículo 13, ele nos garante que não há essa história de que filho de crente, crentinho é. Não existe carteirada no reino de Deus, irmãos. Meu pai era crente. Sem o filho não há vida. Mas eu ajudava a todas e pratiquei o que era bom. Duvido que tenha alguém melhor do que eu. Duvido que no Brasil existe uma alma mais honesta do que a minha. Irmãos, sem o Filho de Deus não há salvação. Mas em teu nome eu ressuscitei até os mortos. E preste atenção, não são os fracos que dizem isso, são aqueles que diante dos nossos olhos são os grandes, são aqueles que vemos como renome. Irmãos, se esses não conhecerem a Cristo, a palavra é: apartai-vos de mim. Só entra no céu aquele que tem as credenciais, as marcas de Cristo Jesus, aquele que carrega Cristo Jesus no seu coração, aquele sedento por Cristo, sedento por uma eternidade inteira, tentando conhecer e esgotar o conhecimento acerca desse Cristo. Para finalizar, irmãos, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Existem 4 declarações para serem afirmadas acerca da natureza de Cristo. Primeiro, Jesus Cristo é plena e completamente divino. Segundo, Jesus Cristo é pleno e completamente humano. Terceiro, as naturezas divina e humana de Cristo são distintas. E quarto, as naturezas divina e humana de Cristo estão completamente unidas em uma só pessoa. Caminhar contra essas afirmações, irmãos, é abandonar a verdade de Cristo, é perder a esperança da glória, é abrir mão das promessas de Deus, é a apostasia da fé, a perdição da alma humana. Jesus Cristo é Senhor, 100% Deus, 100% homem, para que você tenha certeza da salvação. E não só isso, não só habitou entre nós, conhecendo todas as nossas minúcias, para que pudesse realmente interceder por nós diante do Pai, como o único mediador, mas Ele veio cheio de graça e de verdade. Sabe o que é isso? Sabe o que isso significa? Significa que se Ele viesse cheio de juízo, irmãos, você e eu estaríamos perdidos. Outro dia um irmão, amigo nosso, irmão na fé, sem querer afirmou uma frase que foi: Jesus, Deus é justo acima de todas as coisas. E a gente se esforçou para mostrar para o irmão diante das Escrituras: não, irmão, Jesus não é justo acima de todas as coisas. Ele é 100% e plenamente justo, assim como Ele é 100% e plenamente santo, 100% e plenamente amoroso, 100% e plenamente bondoso, 100% eterno, perfeito, poderoso, onipresente, onisciente. Ele é a própria perfeição. Se não fosse assim, irmãos, Deus seria injusto consigo mesmo, sendo bondoso para com os homens, se entregando. Então Jesus precisa ser completo e perfeito como Deus é. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Significa que de forma imerecida, irmãos, Ele vir cheio de graça. Significa que nós não merecíamos, mas o Deus de todo amor entregou o seu Filho para que você e eu sejamos reconciliados com Deus. Significa que nunca teríamos em nós o alcançar da salvação pelos nossos esforços, mas Deus se fez homem, sentiu o que sentimos, pois ama os seus filhos. O bom pastor
dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, versículo 11. William Barclay também afirma algumas coisas num comentário desse versículo, ao qual caminhei um pouco adiante e tomamos algumas afirmações nesse momento. Jesus Cristo vir em verdade significa que a verdade não é relativa, irmãos, ela é absoluta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade não é abstrata, mas é objetiva. Mais de 500 viram de uma só vez Jesus Cristo dentre os mortos. Grave isso, irmãos, está em 1 Coríntios 15, versículo 6. Isso é bom para aquele momento que os irmãos falarem: mas Jesus é uma história. Mais de 500 viram, e o relato de Paulo é como se você pudesse provar, porque foi escrito menos de 20 anos após a ressurreição de Cristo. Ele diz: confira com esses irmãos, cheque essa informação. Existem mais de 500 que viram Jesus Cristo de uma só vez. Isso é verdade, irmãos, não é uma história inventada. Homens de Deus deram a vida por isso, para que você e eu tenhamos certeza de que Ele é o próprio Deus, e que Ele garante que nós temos vida em Cristo Jesus. A verdade é ofensiva, sim. Assim como a luz ofende as vistas, os olhos daqueles que estão na escuridão e saem para fora, a luz de Cristo quebranta o nosso caráter, arranca do nosso coração aquilo que nós temos mais arraigado no nosso profundo, o pecado. Semana passada, o pastor Judy Clay Santos, no Congresso de Liderança, ele afirmou uma frase que também é excelente, verdade bíblica. O maior pecado que carregamos, irmãos, às vezes a gente acha que é um pecado específico de um problema de sexo, adultério, coisas assim, e isso nos assusta, porque se achamos que pecados aos quais o mundo também se posiciona muitas vezes contra é o perigo da igreja, irmãos, estamos passando por maus bocados, porque existem coisas muito piores no nosso íntimo, como a maledicência, como a inveja, a porfia, as dissensões, que ao mundo talvez nem preste tanta atenção nisso, mas que nós precisamos prestar atenção. A frase do pastor Judy Clay foi que o nosso maior pecado é que todos nós somos idólatras, porque não amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E esse é o primeiro grande mandamento do Senhor. Todos nós, irmãos, estamos debaixo disso. Você é capaz de dizer que em todo o tempo você ama o Senhor acima de todas as coisas, de toda a tua força, de todo o coração? Só Cristo Jesus opera isso na vida dos seus filhos, irmãos. E é um processo de santificação dia após dia. E eu creio que em nome de Jesus essa vitória é garantida, porque hoje você está sendo salvo do jugo, da condenação do pecado. Na verdade, você já foi salvo da condenação do pecado uma vez justificado. Está sendo salvo do jugo do pecado, e na glorificação será salvo da presença do pecado. Irmãos, Jesus Cristo é a verdade libertadora. Um homem pode temer estar doente, inclusive, mas quando ele vai ao médico e é diagnosticado, embora a notícia às vezes seja má, se comprove uma enfermidade, ele se sente livre daquele temor, e agora ele sabe que começa um novo processo. Irmãos, Jesus Cristo nos libertou de todo o temor, de todo o pecado, de toda a frustração da vida. Ele é inabalavelmente o maior libertador de todo o universo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Aquele que tem a vida, essa é a terceira, irmãos, terceira lição, é liberto pela verdade e se deleita no nome do Filho de Deus. E vimos a sua glória. Irmãos, tem uma frase muito interessante daquele comentarista, William Barclay, que ele diz assim: Jesus não precisou falar aos homens a respeito de Deus.
Precisou mostrar aos homens como é Deus, de maneira que a mente mais simples pudesse conhecer a Deus com tanta intimidade como a mente do maior dos filósofos. Deus é perfeito em todos os seus atributos. Entretanto, a glória de Deus não é um dos seus atributos, mas é a soma inseparável de todos os atributos de Deus, sejam eles os incomunicáveis ou sejam eles comunicáveis. Incomunicáveis são aqueles que Deus tem para si e não transmitiu ao ser humano: a sua eternidade, a sua onipotência, a sua onipresença, a imutabilidade de Deus. Os comunicáveis, o amor de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a sua fidelidade, esses são comunicados ao ser humano. Hebreus declara que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ver a glória de Deus é ver a Deus. E Jesus, ele diz uma coisa muito especial em João 14, versículo 9: quem vê o Pai, vê a mim. Olhar para Jesus Cristo, irmãos, é ver todos esses atributos: eternidade, imutabilidade, fidelidade, santidade, poder. Todos eles se concentram em uma só pessoa, Jesus Cristo, e nós podemos ver isso. Deus Pai tem todos esses atributos. Deus Espírito Santo, todos esses atributos. Deus Filho, todos esses atributos. E vimos a sua glória como do unigênito de Deus. Ver a Cristo, irmãos, é ver a perfeição de Deus. E quarto e último lugar, aquele que tem a vida aguarda o reencontro, o encontro com Deus. Ninguém jamais viu a Deus, está lá no versículo 18. Mas, irmãos, tenhamos uma certeza essa noite: Jesus Cristo, ele disse que ele é o pão da vida. Você precisa estar faminto por esse pão. Seja faminto por ele. Almeje a luz do Senhor. Almeje conhecer mais o Senhor essa noite. Toda a tua vida tem um propósito, irmãos. Está lá em João 17, versículo 3. A vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo como Filho de Deus. Irmãos, de verdade, daqui por diante só importa uma coisa: que no seu coração jamais se apague a chama e o amor por Cristo Jesus. Que ao ler as Escrituras, o seu coração se aqueça e você realmente seja levado, muitas vezes inclusive, não por um emocionalismo barato, mas por ver a obra grandiosa e a majestade de Deus, que você chore diante das Escrituras, que você chore ouvindo a pregação da palavra de Deus, que você clame: eu quero mais de Jesus. Hoje eu ouvi mais de Jesus, e amanhã eu quero mais de Jesus, depois de amanhã mais de Jesus, e assim por toda a eternidade mais de Jesus. Jesus Cristo, irmãos, é o nosso único e firme fundamento. Eu quero encerrar. Tem um slide que está com os quatro pontos. Você pode repetir comigo? Está aparecendo ali? Não sei. Aquele que tem a vida, número 1. Conhece Jesus como fonte de toda a vida. Aquele que tem a vida. Testemunha e testifica a vida de Cristo. Aquele que tem a vida. Aquele que tem a vida. Louvado seja o Senhor Jesus pela pregação do Evangelho. Que hoje você saia daqui com um senso de maravilha, querendo saber mais da majestade e da coroa da glória de Cristo. E eu separei, é final, tá, irmãos? Não tem nada depois disso, né? O pregador fica dizendo que vai terminar e não acaba nunca, né? Esse é final. Existe uma bênção preciosa, né, na nossa fé reformada. A gente valoriza isso não simplesmente por dizer que é presbiteriano, mas porque a fé reformada é uma herança que nos garante: estamos
sendo bíblicos diante do Senhor. E uma dessas heranças é um catecismo chamado Catecismo de Heidelberg. A pergunta número 1 diz assim: todo mundo consegue ler aí? Não? Já vai conseguir. Amém? Já vai conseguir. A pergunta número 1 diz assim, ó: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Todos estão vendo? Então eu vou te pedir que devagar você se coloque de pé para que a gente leia isso e ore. Esteja realmente em espírito de oração desde esse momento. Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Repita como uma firme resolução para a tua vida, inclusive. Leia comigo. O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte. E não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que sem a vontade do meu Pai do céu não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Louvado seja o Senhor Jesus! Aleluia! Esse é o Cordeiro de Deus, irmãos. Ele verteu o seu sangue para que você e eu tenhamos certeza da salvação, para que você saia daqui cheio da presença, mas da vida de Deus. Ele veio para que você tenha vida, e não é que tenha pela metade não, mas para que você a tenha plenamente, em abundância. Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua irá se dobrar e confessar Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, Pai, nós nos rendemos diante da Tua majestade, Senhor. Tu és o Deus de toda a salvação. Ó Deus, com grande amor vimos na cruz um sacrifício vicário, substitutivo. Tu tomaste o nosso lugar, Pai. Ó Jesus, quão lindo é o Teu nome, Jesus, e quão poderoso é o nome de Jesus. Declaramos essa noite, Pai, que viveremos para a glória do Teu nome. E Pai, tentaremos daqui por diante, até toda a eternidade, esgotar a graça inesgotável do Filho de Deus. Senhor, faz morada completa em nosso coração, que o Espírito Santo jamais seja apagado de nós. Pelo contrário, firma os nossos passos na Tua palavra e no Teu Espírito, e que em nome de Jesus, daqui por diante, a nossa vida declare, testifique a vida de Cristo Jesus, uma vida abundante e plena no Cordeiro de Deus. Muda de verdade a nossa vida, Pai. Ajuda-nos a vencer o pecado. Faz de nós, Pai, um ser totalmente transformado, novas criaturas em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.